Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Liderança e Negócios. É um prazer ter vocês aqui, esse programa semanal. E como você já sabe, sempre o nosso objetivo é ajudar você, que é dono ou dona de empresa, a melhorar a sua empresa, melhorar a sua performance, aumentar seu faturamento, consequentemente aumentar lucro e deixar caixa de dinheiro no bolso. Hoje o nosso tema, a gente vai falar de branding, a importância da imagem dentro de uma empresa, na vida de um empresário, a importância da imagem para os colaboradores, para a impressão que fica, geralmente ali para os clientes, para o fortalecimento de marca, e para isso nós convidamos algumas pessoas muito especiais. Hoje eu estou aqui com o meu sócio, estou aqui com o Odair. Seja muito bem-vindo, Odair. É um prazer. O Odair ele é responsável por toda a parte de back-office, toda a nossa equipe, toda a nossa parte ali de produção, comercial, tudo passa pelo Odair. E a gente está aqui também com o Antônio Martins, que é um consultor de imagem, pessoa especializada em brand, especializado em investir homens de negócios, empresários, e é a pessoa que me veste, né, Antônio? Isso. Então não tinha ninguém melhor para mim do que convidar o Antônio para participar aqui do nosso podcast. Então eu queria que você desse, primeiro, Odair, você desse aí as suas primeiras palavras, depois falar um pouquinho de você, depois o Antônio fala um pouquinho. Sejam muito bem-vindos, espero que nesses próximos minutos aqui do nosso podcast seja muito produtivo e ajude o nosso público, o dono e dona de empresa, para que ele possa melhorar seus processos, consequentemente ter mais lucro, mais dinheiro no bolso. Esse é o nosso objetivo. E eu agradeço o convite e me sinto assim com uma responsabilidade e um privilégio, estar aqui junto com o Antônio. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas o pouco tempo que eu o conheço, já passei a admirá-lo pelo profissionalismo e por aquilo que ele pode ajudar a todos aqueles que estarão nos assistindo. Então, meu nome é Odair Aparecido Silva, nós somos sócios na Audaz, e estamos aí com o propósito de ajudar você, que é empresário, a crescer cada dia mais, Você como empresário, como pessoa, em todas as áreas. O branding, vocês verão que ele vai muito além da empresa. Então, a gente vai bater um papo bem legal aqui hoje, com esse assunto. Então, obrigado aí pelo convite. Maravilha, Antônio. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Fico honrado aqui de estar participando desse momento incrível. Eu trabalho com imagem, trabalho com moda masculina desde 2017, uma área que eu realmente me identifico muito. E vestimenta não é só uma peça de roupa, é comunicação que fala e fala muito antes de chegarmos em qualquer lugar. Então vai rolar um bate-papo super gostoso, descontraído, que com certeza vai ajudar muito você aí que está nos assistindo do outro lado. Maravilha. Odair, para que o nosso podcast hoje seja bastante assertivo, eu vou te deixar à vontade para você perguntar aquilo que você quiser, o que você acha que os nossos ouvintes, quem estiver ouvindo a gente no Spotify ou quem estiver vendo a gente no YouTube, assim, perguntas que eles fariam no dia a dia, Então, fica contigo, a bola é sua. Ok. Lembrando a todos que estão nos ouvindo, que nós temos dois especialistas. Um é especialista em vestir bem, em que a imagem possa falar muito mais do que só quando a gente vê, vai muito mais além. E nós temos um outro especialista que é ajudar a sua empresa a faturar mais, a você ter mais lucro, que é o que interessa realmente. Então, eu vou fazer a pergunta, mas eu quero deixar vocês dois, cada um na sua especialidade, trabalhando para a gente chegar num consenso assim, bem interessante para os nossos ouvintes, tudo bem? A primeira pergunta que eu quero fazer é que como a forma de se vestir, ela pode comunicar valores de uma marca, O que vocês podem dizer sobre isso? A forma que a pessoa se veste, ela pode comunicar alguma coisa? Comunica e comunica muito. Como a gente falou anteriormente, antes da gente chegar em qualquer espaço, a nossa imagem chega primeiro e está ali comunicando. As pessoas relacionam muito a qualidade do produto, do serviço que a gente oferece de acordo com a maneira que a gente se veste. Se a gente tem a capacidade de cuidar de nós mesmos, com certeza a gente vai oferecer um bom produto ou um bom serviço. Sim, é importantíssimo cuidar da imagem. Quem veste melhor pode vender mais? Com certeza. Experiência, eu vivo isso de maneira empírica todos os dias. Muito bom. Maravilha. Eu acho que cada tipo de negócio tem um tipo de investimento. Por exemplo, deixa eu perguntar para você, Antônio, você que é um especialista. Combina, por exemplo, um vendedor, ele trabalhar de chinelo de dedo, bermuda e camiseta? Sim,
E não, estamos em Maceió, capital alagoana. Se está vendendo algo lá na praia, sim. Mas se alguém que quer se destacar no mercado, então cada área é específica. A vestimenta, existe um dress code voltado para cada função. Então, para a praia, claro que sandália de dedo cairia muito bem, mas para um consultor imobiliário, por exemplo, médio padrão, alto padrão, se ele quiser atingir um volume maior de vendas, com certeza, se ele se vestir melhor, vai ter muito mais resultados. Exatamente. O empreendedor ou empresário, ele tem que se vestir de acordo com o seu público e ambiente onde ele está. Exatamente. Se o camarada está vendendo picolé na praia, não tem problema nenhum ele trabalhar de chinelo de dedo, bermuda, ou camiseta, que seja, boné. Se ele está num shopping, por exemplo, se ele trabalhar numa loja de surfwear, não tem problema nenhum ele trabalhar de bermuda, camiseta, boné, porque é o público dele se veste assim. Agora, se o cara trabalha com vestimenta para empresário, ele trabalha numa Brooksfield, por exemplo, ele vai trabalhar de costume, não é nem só terno e gravata, ele vai trabalhar com o conjunto completo, né? Então, assim, geralmente, se a pessoa quer comunicar algo para os seus clientes, ele tem que se vestir de acordo com o ambiente, de acordo com o seu tipo de clientela. Então, para cada tipo de negócio, a gente tem que fazer uma avaliação. Não pega bem, por exemplo, vamos pegar aí uma agência de carro. Aí você vai lá comprar um carro e você é recebido por um vendedor de chinelo de dedo, bermuda. Assim, não tem propósito ali. Mas se você for na praia, você vai achar muito estranho uma pessoa de terno e gravata vendendo ali um picolé, por exemplo. Então, para cada tipo de empresa, para cada tipo de negócio, tem um tipo de vestimenta. E isso reflete na hora de vender, isso reflete nos resultados também. Antes de ir para qualquer tipo de função, negócio que você execute, pense com intencionalidade o que você quer alcançar através daquela sua imagem. Já tomando aí o seu gancho, falando sobre não combina se vestir na praia de terno. Recentemente, Jacan, que é o chefe de cozinha bem famoso aí, francês, né, que mora aqui no Brasil, ele fez uma espécie de movimentos aí de protesto dentro das redes sociais, porque as pessoas estavam indo ao seu restaurante vestindo de bermudas, calçando sandália. Ele achou aquilo um desrespeito, então ele foi fazer um movimento aí nas internets, contratou alguns influencers lá da sua área também e mergulharam no mar vestindo terno. Então, você já sabe que não fica bem naquele ambiente ali, você está vestido de qualquer maneira. Então, faz todo sentido. A intenção no se vestir vai mudar muito aí aonde você quer chegar. Nosso podcast ele tem como objetivo ajudar donos e donas de empresas. A palavra branding é uma palavra que, para muitos, ela tem, às vezes é uma palavra desconhecida, pode ter várias conotações. Então, eu queria que você falasse um pouco o que realmente é o branding. Realmente ele é importante e que isso pode impactar. Fala um pouco para a gente sobre isso. Branding é o fortalecimento da marca. Só que a gente tem que entender que nós somos a marca, a cara da empresa. Hoje em dia, principalmente hoje em dia, as empresas elas têm percebido que é muito mais fácil, você vende muito melhor quando tem uma pessoa da empresa colocando a sua cara do que, por exemplo, você contratar um influencer. Antigamente teve a era dos influencers, eles vendiam os produtos. Hoje a gente está mudando, né? Assim, está passando por uma repaginação. Hoje a gente percebe que os donos das empresas eles estão vindo, eles estão colocando, por exemplo, a sua cara e isso tem melhorado o faturamento das empresas. Haja visto o exemplo do dono da CIMED, por exemplo. Sim. A CIMED gastava muito mais dinheiro com marketing e tinha um resultado menor do que tem hoje. Hoje eles gastam, o que para mim é até assim, um volume muito alto, eles gastam 12% do faturamento em marketing. O normal é 5% a 7%, eles gastam 12% em marketing. E os resultados aumentaram muito quando o dono da empresa colocou a cara dele. Existem, obviamente, outras pessoas envolvidas na empresa, mas eles escolheram uma pessoa para ser a cara da empresa, uma pessoa da empresa. Então, assim, ele hoje faz o branding da empresa, porque não tem como separar marca da empresa com o dono da empresa. Se você quer passar uma imagem da sua empresa, as pessoas não vão olhar primeiro para a empresa, elas vão olhar primeiro para você, porque você representa a marca, você, no final das contas, você é a marca. Sem dúvida, sem dúvida. E
complementando a fala de Rodrigo aí, a gente já percebeu que é uma tendência, e não menosprezando aqui os trabalhos dos influenciadores digitais, pessoas que trabalham nessa área, mas quem está dentro da empresa ali tem muito mais o conhecimento do que acontece nos seus bastidores, no dia a dia, do que uma pessoa que vai lá 2 ou 3 vezes por mês para fazer esse trabalho. Então, ninguém melhor para conhecer a sua audiência, o seu público, quem consome o seu produto ou serviço, do que o próprio dono. Então, essa confiança é muito gerada com muito mais facilidade por quem está ali na frente da empresa. Isso sim é um exemplo claríssimo de branding. Eu quero abrir um parênteses aqui, Odair, antes de você continuar. Eu quero dizer para o pessoal que está vendo a gente nesse momento, que está ouvindo a gente, que a nossa empresa toda semana oferece 10 vagas, toda semana. Nós separamos 10 horas dos nossos especialistas para ajudar você, pequeno empreendedor, para ajudar você que tem uma pequena empresa, ajudar você a criar processos, a melhorar suas vendas, organizar sua gestão, criar um plano de ação e criar um planejamento estratégico. E nós não cobramos nada por isso. Então, se você está ouvindo o nosso podcast, se você está nos assistindo, vem aqui embaixo nos comentários, aqui, no link aqui embaixo, e clica no link, faz o seu cadastro. É gratuito, vai lá, participa lá. Nós falamos até agora sobre branding e aplicado aos donos e donas de empresas, né? Mas e os colaboradores? A forma como eles se vestem pode impactar a percepção do cliente? Ou vocês acham que não? Somente o dono tem que se vestir bem, tem que se apresentar bem? Ou a equipe, os colaboradores também, a empresa também precisa dar uma atenção sobre o branding focado aos colaboradores? Toda empresa precisa se preocupar com a imagem dela. Seja o dono da empresa, tanto questão de vestimenta, de posicionamento, a questão de comportamento, quanto também os seus colaboradores. Isso se estende até aos seus colaboradores. Um dos motivos pelos quais eu convidei o Antônio é porque eu achei o trabalho dele fantástico nessa área. Esses dias eu vi que você estava na Honda, né? Na Honda. Sim. Ele estava na Honda dando uma consultoria para os colaboradores de como se vestir, até mesmo a questão do comportamento, porque a questão do branding, a questão da marca, do fortalecimento de marca, não é só a vestimenta, né? Mas tem a ver com comportamento. É igual nós estávamos conversando hoje mais cedo, a questão do visagismo, né? Uhum. Que as pessoas acham que visagismo é uma coisa, mas na verdade é outra. Isso também tem a ver com a questão da marca, da autoridade, do tipo de vestimento, também tem a ver com o estilo de vida da pessoa. Não é isso, Antônio? Exatamente. Você tocou aí na Honda, não é simplesmente ir lá e criar um produto. A pessoa que está lá, que vai solicitar um produto para a gente, ela não entende. Ela entende de vendas de motos, de peças, ela não entende de investimento. Então, nosso papel como consultor é entender a forma de trabalho de cada colaborador, o que ele precisa de mobilidade, se ele sobe em moto, quantas vezes ele sobe, se anda em moto pequena, moto grande. Então, com base em todas essas informações, a gente vai criar algo voltado para a função que ele executa. Então, é de acordo com a sua imagem. A gente vai fazer uma análise também dos biotipos para ver se uma peça que fica boa numa pessoa que tem um biotipo mais magrinha do que outra mais cheinha. Então, a peça é feita voltada para valorizar a imagem do colaborador e não de forma geral. E não só a imagem, mas também a mensagem, né? Porque a roupa, a vestimenta do empresário, ele comunica uma mensagem. A gente pega pessoas aí, por exemplo, pessoas famosas, né, grandes, aí como Flávio Augusto, por exemplo. Sim. Se você for olhar os vídeos do Flávio Augusto de 25, 30 anos atrás, o cara ele só andava de terno e gravata. Né? Ele só andava de terno e gravata, aquele negócio todo, ele andava de forma... ele andava formalmente, terno e gravata. Só que o cara criou uma autoridade tão grande que hoje ele não precisa mais transmitir uma mensagem através da roupa. Ele vai num podcast, ele faz uma palestra, ele faz um evento com a camiseta de malha, essas camisetas básicas, né? Isso, mas para o empresário que está começando e quer passar uma mensagem, ele tem sim que investir em investimento, ele tem sim que investir na marca, nele, né, na mensagem que ele quer passar através daquela roupa. Então ele tem que ter cuidado com isso daí. Porque é igual você falou no início, a nossa aparência, a nossa presença, o que as pessoas enxergam, ela vem antes mesmo daquilo que a gente fala. Daquilo que a gente fala, certamente. É uma das perguntas que eu recebo mais quando eu estou falando sobre imagem, sobre posicionamento. As pessoas fazem esse questionamento
do dono do Facebook, do dono do Instagram, por que eles usam uma camiseta básica com a calça jeans? Se coloque no lugar dele, onde ele conseguiu chegar. Então, do jeito, na posição que ele encontrou hoje, ele pode se vestir de qualquer maneira, ele já está num patamar ali elevadíssimo. Mas para a gente chegar de maneira mais assertiva, de maneira mais fácil, com conhecimento, se vestindo de uma forma diferente, com certeza você tem muito mais chance de alcançar onde você quer chegar de maneira mais rápida. Quando a gente fala sobre branding, nós estamos falando para diversos donos e donas de empresas. Tem algumas empresas que são focadas em vendas, tem outras que são focadas em prestação de serviço. Na verdade, deixa eu te interromper aqui, daí. Toda empresa tem que ser focada em vendas, né? Inclusive, esse vai ser o tema do nosso próximo podcast, vendas, né? Porque a empresa que não vende, ela quebra. Né? Então, assim, tem empresas que elas focam mais, assim, de repente dão mais atenção para o comercial, outras menos, mas toda empresa que não vende, ela quebra. Ela né? quebra. E assim, nessa linha de pensamento, que eu queria dizer é o seguinte, tem empresas que elas trabalham ali ela tem um contato mais próximo com o cliente, parte de vendas. Sim. Tem ali a prestação de serviço, né? E tem as empresas que são indústrias, que produzem, né? E que têm colaboradores que não têm contato direto com os clientes. Nesse caso, os donos de empresas que, mesmo que o seu colaborador não tenha contato com os clientes, eles precisam ter essa preocupação também com relação à vestimenta, ou seriam somente aquelas empresas que o contato é mais direto com o cliente? Então, eu acho assim, o empresário ele não tem como não ter contato com pessoas. Ele pode não ser um cara da mídia, ele pode não ser um cara da internet, ele pode não ser um influencer, alguma coisa assim, mas ele tem contato com gente, ele tem contato com os colaboradores, ele tem contato com fornecedores, ele tem contato com parceiros de negócios, porque é o dono que fecha negócios, é o dono que atrai negócios para a empresa. E a imagem dele fala mesmo se ele não for um cara da mídia. Ele é um homem de negócio. Agora, o tipo de empresa, que tipo de roupa que ele vai vestir, tipo de posicionamento que ele vai aderir, aí vai depender muito do nicho dele, do tipo de cliente que ele tem. Vai depender muito do ambiente onde ele está inserido. E os colaboradores? Exatamente. Da empresa que produz, que não tem um contato direto com o cliente. Aí é o uniforme. Aí tem a ver com periculosidade, né? Isso. Aí é o uniforme padrão. Famosos EPIs. Os EPIs, essas coisas aí é normal. Então né? todos devem tomar... Inclusive isso é regimentado até pela lei. Se esse colaborador está lá na parte de produção, de criação de algum produto, se ele não tem contato com as pessoas, essa vestimenta ela tem que ser adequada àquilo que ele faz, né? Então não precisa investir em algo caro, em algo tão personalizado como uma equipe que vai ficar à frente da loja. Então, ali a gente pode trazer algo mais simples. Quer ver uma coisa legal? Uma vez eu fui numa agência de marketing e todo mundo que trabalhava lá, era tudo moleque novo, e tudo de bermudão, camiseta, boné, assim, uma empresa, ela assim, a marca dela, a identidade dela, eles resolveram trabalhar na informalidade, está tudo bem. Isso tem a ver com o nicho de negócio que eles têm. Então não é questão de certo ou errado, é questão de se posicionar de forma certa ou errada. Você me fez lembrar com esse exemplo aí dos shorts, do Adam Sandler. Um ator americano, acredito que seja americano, que ele só faz papéis de comédia, e ele é um dos atores mais criticados hoje dentro do universo da moda, como a pessoa que se veste no escuro, como a pessoa que agride a moda, mas é totalmente diferente. Hoje eu vejo ele de uma maneira muito inteligente na forma de se vestir. Por quê? Porque ele é um ator que ele nunca fez um papel sério. Ninguém viu a Adam Sandler aí fazendo um papel de um advogado, um político, não. É tudo mais voltado para o riso, para o cômico, para o engraçado. Então a maneira que ele se veste hoje é de maneira intencional. A fim de levar a alegria, o sorriso para as pessoas. Para aproximar o público dele para perto dele. Exatamente sobre isso. Então, o que vai definir a forma que a gente se veste dentro de cada empresa é a função, é a intenção, o que a gente quer passar através daquilo. Exemplo claríssimo aí com a bermuda, trazendo as pessoas para próximo de você, já faz você imaginar que o público daquela empresa ela tem o quê? Uma faixa etária diferenciada ali também. É um público jovial, é um público assim, mais descolado, é um público mais fora da caixa.
é um público mais, assim, eu entendo que os tipos de clientes deles também devem ser assim também, né? E como trabalham com jovens, eles se sentem à vontade dessa maneira. Dessa maneira. Se identifica com o que o outro, com o cliente, acostuma se vestir daquele jeito. Acredito Exatamente isso. Eu queria aprofundar um pouco mais a questão do branding, da vestimenta, e a questão da escolha da cor, do estilo. Tem que ser levado em conta? Ou vocês acham que não interfere? Muito, muito. Essa semana eu fui atender uma empresa aqui e já é o terceiro, aqui na capital, Alagoana, já é o terceiro encontro que eu estou indo lá, que eles estavam numa indecisão sobre tipos de cores. O que a gente deve levar em consideração quando está fazendo uma escolha de um dress code ou de um uniforme para a empresa? A identidade visual, as cores que trabalham dentro das plataformas digitais, a decoração interna, isso é fundamental, porque se você criar algo totalmente diferente, que não comunica, que não se harmoniza com as cores da logomarca, você vai ficar totalmente fora de padrão. Então, escolher as cores de acordo com a identidade visual é fundamental. Existe até um estudo desse negócio de cores, né? Cada cor ela representa algo. Algo, isso. Tem cor que representa alegria, tem cor que representa seriedade, tem cor que representa mais sobriedade. Enfim, cada cor ela tem, assim, ela representa alguma coisa. Aproxima. Não é uma área que eu domino bem. Um dia a gente pode até trazer alguém para falar sobre isso. Psicologia das cores, né? Psicologia das cores, exatamente. Mas quando a empresa ela vai criar um logotipo, né, ela vai criar uma identidade visual em relação às cores, ela tem que fazer uma pesquisa daquilo que ela quer alcançar. A Audace, por exemplo, hoje a gente está trabalhando muito com vermelho, né? A gente já trabalhou com azul e a gente tem resultados melhores hoje com vermelho. Por quê? Porque o vermelho, para nós, ele simboliza, além de criatividade, ele simboliza vibração, ele simboliza um aceleramento, resultado. Então, a gente trabalha muito com vermelho e é uma cor que os nossos clientes eles se identificaram bem. Tanto é que depois que nós mudamos as cores do nosso branding, a gente começou a receber elogios, né, dos nossos posts, elogios das coisas ali. Então, assim, antes de você criar a sua identidade visual, quando não se trata de nós mesmos, né, como marca, mas sim a marca da empresa, a gente tem que fazer um estudo prévio. Porque tudo representa alguma coisa, tudo comunica alguma coisa. Você está vestindo uma roupa, se aquela roupa tem um detalhezinho nela, tem um bordadozinho, aquilo ali comunica alguma coisa, né? Antigamente, eu me lembro que pessoas muito bem sucedidas, elas se vestiam bem quando elas vestiam com aquele logozinho ali da Tommy, né, aqueles negócios ali, ou então Nike, esportista e tal. Assim, a pessoa ela comprava roupa de marca e tinha o logozinho ali. Hoje eu percebo que não. Hoje eu percebo que uma pessoa que quer se vestir bem, pelo menos hoje, né, nesse momento que a gente está gravando isso aqui, ela dá prioridade para usar coisas minimalistas. Hoje eu não compro uma camisa, por exemplo, se ela tiver um bordado. Eu não compro. Eu não compro uma calça se tiver ali toda estampa marcada. Então, hoje eu, por exemplo, eu me visto de forma minimalista. E acredito que essa é uma tendência. O que você acha disso, Antônio? Sem dúvida, né? O tempo vai passando, as coisas vão se transformando, os valores mudam, né? Hoje a tendência para quem quer se vestir de maneira diferente é o minimalismo. Para camisas mais formais, sociais, o pessoal está usando muito o monograma. O que é o monograma? É quando você estampa, borda as iniciais do seu nome na sua peça. Portanto, fica uma peça com a marca não de ninguém, mas com a sua marca. Isso é uma tendência, isso já identifica determinadas leituras de que você é uma pessoa que se preocupa com a sua imagem, que cuida da sua imagem. Então, nada de marcas exageradas, deixa isso para os jogadores, né, que tem seus patrocínios ali. Valorize a sua imagem, não a marca que você vai usar. E até pegando um gancho nisso daí, Antônio, assim, o brand também não tem só a ver com roupa, né? Você é especialista em roupa e tudo, mas eu percebo que você tem muita parceria também com visagistas, né, pessoas que fazem estudo do rosto, de barba, essas coisas. Eu até te perguntei hoje por que você usava barba, não foi? Então, assim, eu acho que tudo tem a ver isso daí também, na hora de você formar o seu brand, na hora de você formar ali, você criar um fortalecimento de marca, né? Como é que você vê isso?
É uma tendência hoje, todo mundo está falando em visagismo, né? O que é o visagismo? O visagismo é um conjunto de técnicas, né, de conhecimento que visa realçar a sua beleza através de estratégias, né? Eu, por exemplo, a pergunta que você me fez, Antônio, por que você usa a barba grande? Desde quando? Então, de acordo com o visagismo, meu barbeiro indicou que a barba mais alongada ficaria melhor para mim. Por quê? O meu queixo, ele é um queixo arredondado, é muito curtinho. Então, como estratégia para deixar o meu rosto mais alongado, ele deixou a barba longa. Mas teve algum objetivo de comunicar algo mais, comunicar, assim, tipo sim, seriedade? Sim, mais seriedade, a minha barba... Ou foi simplesmente estética? Como é que foi isso? Foi totalmente pensado. Como eu comecei a trabalhar com a consultoria de imagem, eu queria transmitir uma imagem. O meu público estava mais voltado aí para entre 40 e 60 anos. Então, eu comunicaria muito mais, eu comunico muito mais autoridade, muito mais confiança dessa forma do que da forma que eu utilizava a minha barba antes. Então, foi tudo pensado de maneira estratégica. Então, o branding, ele tem que ter uma intencionalidade. Tem que ter uma intencionalidade. Acho que tudo na vida tem que ser intencional, né? Quando você faz uma coisa aleatória, é igual um barco que está navegando sem saber para onde vai, sem saber em qual lugar ele vai. Uma pessoa que abre uma empresa sem saber exatamente para onde ele quer chegar, onde ele quer ir, essa pessoa está fadada ao fracasso. Sim. Porque é igual aquela frase, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, se você abre uma empresa, você tem que saber exatamente onde você quer estar daqui a pouco. É por isso que a gente faz o planejamento estratégico. Como é que eu quero estar daqui a 6 meses? O que eu vou fazer para alcançar isso? Como eu vou fazer isso? Né, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Então, assim, se a pessoa abre uma empresa aleatoriamente, sem ter intencionalidade, ela vai falir, ela vai quebrar. E isso também tem a ver com o posicionamento dela. Perfeito. Agora, já que você me fez uma pergunta aí sobre a minha barba, eu vou ter a ousadia de fazer. Semana passada eu vi sem óculos. Por que você trouxe esse óculos hoje? Não, na verdade, o óculos é porque a gente vai ficando mais velho. E aí a gente precisa para leitura mesmo. Esse óculos aqui, ele é um óculos multifocal, para perto e para longe, né? E eu uso ele pouco na rua. Mas hoje, você vê, eu uso ele mais no escritório, tudo. Mas hoje eu acho que ele combinou com a roupa. Exatamente. Então você vê, o óculos ele também, assim, eu já uso ele para trabalhar. Então ele também, no caso aqui, ele deixou de ser algo para saúde para também se tornar um acessório também. Então é um óculos, é um relógio, né? Eu vejo o pessoal falar aí. Esses dias eu vi não vou nem falar o nome não, assim, para não dar o que falar. O cara falou uma besteira, um cara, né, grande, ele falou uma besteira. Não, porque se eu olhar para a pessoa e ela não tiver um relógio ali que vale mais de 1 milhão, eu não faço negócio com ela. Que besteira isso daí, né? Eu acho que cada um tem que se vestir do jeito que se sente bem e intencionalmente de um jeito que vai comunicar com a sua audiência, com a sua clientela. Então ele não poderia, por exemplo, andar fazer negócio com o Steve Jobs. O Steve Jobs, quantas vezes ele não usava relógio, era só uma camiseta básica, uma calça jeans. Então isso aí tem cada coisa que você escuta desses caras, que é melhor apagar, famosos, então isso aí não tem nada a ver, mas tudo se torna um acessório. Agora, eu tenho relógio, às vezes me incomoda o relógio quando eu vou usar camisa de manga comprida, mas o relógio para mim ele é mais um acessório, porque para ver horas a gente olha no celular hoje você olha, o celular é um mini computador, mas virou um acessório. Você vê, às vezes uma peça no seu corpo, pode ser uma pulseira, pode ser um cordãozinho de ouro, né? Então, tudo vira ali alguma coisa ali para comunicar. Né? E aproveitando aqui para falar mais um pouquinho sobre brand, sobre imagem, uma das grandes dificuldades que eu tenho hoje na nossa consultoria é fazer com que os jovens se tornem mais velhos, com aparência de mais idoso, né? Para transmitir mais confiança. Então, pegando aqui a sua dica do óculos, né? Você que quer transmitir uma imagem mais formal, mais séria, para fechar o negócio com mais facilidade, um óculos, uma camisa de mangas longas é fundamental. Porque nos lugares onde a gente tem passado aqui mesmo, por exemplo, você viu que tem uma leva de jovens aí atuando no mercado de trabalho, garotos super espertos,
E eles procuram a gente para fazer a consultoria. Antônio, eu estou tendo problema de chegar nas empresas porque eu sou muito jovem, sou muito menino, me ajuda a ficar mais velho. Você vê, eu já estou querendo vestir para ficar mais novo, né? Pois é. Para ficar mais... Eu estou querendo parecer mais novo. E o óculos é uma estratégia. Se você é muito jovem, quer chegar numa empresa de maneira mais formal, o óculos de grau ali, ele te dá um aspecto diferente, dá mais segurança, dá mais imponência, pode utilizar ao seu favor. Assim, pela conversa que a gente está tendo, você que está nos ouvindo, você já percebeu que o branding faz toda a diferença. Você que tem aí um objetivo de ver a sua empresa crescer, aumentar o seu faturamento, atender melhor os seus clientes, impactar mais os seus clientes e aumentar a sua lucratividade. Então, você já percebeu que a forma como você se veste, a forma como você se porta, ela é de extrema importância. Mas pode passar na mente de algum empresário, algum dono ou dona de empresa, de que qualquer hora é hora de investir em uniforme. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Quando vale a pena investir em uniformes? Aí uma outra pergunta. Para os colaboradores? Para os colaboradores. E quando isso pode ser um erro? Então, o uniforme, ele existe para padronizar, né? Agora a gente está falando de colaboradores, a gente já não está falando do empresário. Exatamente. Mais, então. O uniforme ele existe para padronizar ali o pessoal, de repente padronizar o setor e alguma coisa assim. Eu, por exemplo, eu não gosto do meu administrativo com uniforme. Eu gosto que cada um ele vai do seu jeito, né? Assim, a gente geralmente a gente meio que tendencia para um estilo, esporte fino, mais formal, mas assim, hoje a gente não tem pessoal com uniforme. Inclusive, Antônio, a gente pode ver isso daí também. Claro. Agora, quando a gente fala de chão de fábrica, uniforme geralmente para o cara não gastar a roupa dele, não estragar a roupa dele, para ele se identificar, geralmente setores. Então, depende de cada tipo de negócio também. E depende, você vai montar uma serralheria, por exemplo. Você pode ter 2 funcionários. Você vai lá, você compra uniforme para o pessoal, para que o pessoal não fique gastando a roupa deles, porque é uma coisa que surra muito a roupa ali, né? Então, você vai numa empresa, por exemplo, tem lá 200 funcionários, às vezes não tem uniforme, às vezes é uma empresa de telemarketing, por exemplo, já entrei dentro de empresa de telemarketing que não existia uniforme. Então, eu acho que isso tem muito a ver ali com o que você quer, questão de organização, questão de formato de empresa, o que você quer passar. Eu acho que tem muito a ver com isso daí também. Ok. Antônio? Eu sigo nessa mesma linha. Acredito que para a identificação, até para o cliente, né, se direcionar de maneira mais assertiva a um determinado funcionário, fica mais interessante, né? Porque às vezes, imagina se você chegar numa empresa onde estejam muitas pessoas ali e você quer se direcionar a alguém e não sabe quem é o funcionário da empresa. Então, acredito que nesse ponto aí se for uma empresa grande, né, o uniforme com certeza é muito válido, muito válido. Essa semana teve uma menina que postou um vídeo nas redes sociais que viralizou, onde ela disse que estava indignada porque ela não conseguiu emprego porque ela estava com roupas inadequadas. E ela falando que absurdo, né? Então, assim, depois eu até posso colocar esse vídeo aí, mas ela falando assim, que ela assim, não entrevistaram ela, que ela não conseguiu uma vaga por causa do tipo de roupa. E ela ficou indignada, dizendo, mas se tem algum tipo de roupa, depois que eu entrar para trabalhar, eu posso mudar. E ela ficou indignada porque aquilo ali era uma entrevista. Mas eu acho que a empresa fez certo. Depois que eu vi a roupa da menina, uma roupa toda rasgada, né? Assim, roupa toda, com as calças rasgadas, completamente informal. Eu acho que para cada tipo de negócio você tem que ter um tipo de roupa. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma entrevista, vá bem vestido, vá com uma roupa mais formal, pode ser até uma loja de surfwear onde o pessoal trabalha de bermuda e chinelo, mas vai formal na entrevista. Porque é aquilo que você falou, Tom, as pessoas, primeiro elas veem aquilo que você veste, para depois ouvir aquilo que você fala. E a primeira impressão ali, ela é a que fica mesmo. Né? A que fica. A Audace, ela tem um foco de poder ajudar pequenas e médias empresas no seu crescimento. E um dos pilares da nossa empresa é a cultura. Em que a vestimenta ela está atrelada à cultura de uma empresa? Pequena, média empresa. E a questão da cultura influencia na vestimenta ou a vestimenta influencia na cultura? O que vocês podem nos dizer sobre isso? A cultura influencia na vestimenta.
Assim, toda empresa ela tem uma cultura. Quando uma empresa ela não trabalha com a cultura dela, a cultura ela se estabelece pelo jeitão de fazer ali, mas ela tem uma cultura, só que ela não é trabalhada. Então, por exemplo, a minha empresa tem uma cultura, cada um vem do jeito que quer, mas isso aí não foi uma coisa trabalhada, não foi uma coisa programada, é porque o dono da empresa não fez um trabalho de cultura. Agora, quando se existe um trabalho de cultura intencional, você, na hora de você formar a sua cultura, na hora de você, né, igual a nossa empresa, nós ensinamos para os nossos mentorados a criar o PVE, que é o Plano de Vista Educativo. Ali você coloca o tipo de vestimenta que você quer que as pessoas vistam e o porquê que você quer que elas façam isso. Né? O que você quer passar com essa estratégia, porque tudo é estratégia, até o tipo de vestimenta, o tipo de uniforme, o tipo de roupa que o dono ele vai trabalhar ou ele vai passear, enfim. Então, assim, a cultura faz a vestimenta. Não a vestimenta faz a cultura. A não ser que seja uma empresa que banda voou, o cara acha que esse negócio de cultura é bobeira, coisa que não é, e tem muito empresário assim, mas a verdade é que quando a pessoa ela trabalha, ela forma uma cultura, e ela faz um trabalho de cultura ali a longo prazo ali, a vestimenta também vai ser impactada. Não só a vestimenta, como também os comportamentos. Okay. Sem dúvida. Quando tem tudo claro ali, que a empresa fala da importância de estar vestido, não só a economia pelas roupas de uso pessoal, ela vai entender muito bem e passar a se vestir de maneira que a empresa exige, vamos dizer assim. O nosso bate-papo hoje, nós conversamos com 2 especialistas, Rodrigo Freitas, que é o CEO da Audace, uma empresa que está há 25 anos no mercado. Né? 26 anos. 26 anos. Eu errei por 1 ano. E assim, tem ajudado muitas empresas a melhorarem, a performarem. E eu queria, assim, as palavras finais, qual o recadinho que você tem a dar a todos que estão nos ouvindo sobre o branding? Qual o recado você quer deixar para eles? Um recado final sobre a importância do branding para todos os donos e donas de empresa que querem alavancar os negócios. Para você que é dono de uma empresa, dono ou dona de empresa, você tem que entender que tudo que você faz comunica. O seu comportamento comunica, a sua vestimenta comunica, a maneira como você fala comunica. Se você é uma pessoa que fala gírias, é uma pessoa que fala errado, isso aí, as pessoas elas vão te perceber de uma pessoa de baixo calão. Então, tudo comunica. Então, se você quer ter resultados, se você quer melhorar os resultados que você já tem, você precisa trabalhar com o seu brand, com o seu corpo, com a sua mente e também com o quê? Com a sua roupa, com o seu cabelo, com as suas unhas e assim por diante. Então, seja intencional nas coisas que você faz, que você com certeza vai ter resultados melhores. Antônio, o que você tem a dizer para os donos e donas e todos que estamos ouvindo, né, pelo YouTube, verão aí no Instagram, a aparência. Aí nós não falamos somente de vestimentas, né? Nós comentamos um pouco sobre a questão do corte de cabelo, a apresentação. Qual recadinho que você quer deixar para todos que estão aí nos ouvindo? Bem, o recado que eu deixo aqui para você é que não se vista nunca como coitadinho. Se você não tem condições de comprar uma boa vestimenta, faça um esforço aí e compre algo que seja apresentável, porque as pessoas vão avaliar sempre a gente pela forma como a gente se veste primeiro, depois pela sua essência, pelo seu caráter. Então, seguindo essa estratégia aí, com certeza você chegará muito mais rápido aonde você quer. Antônio, aqui na nossa descrição eu vou deixar um link, tá? Depois eu vou deixar com os nossos ouvintes aqui, as pessoas que nos assistem, um link com o seu contato, porque você atende o Brasil inteiro, é isso ou não? Sim. Atende o Brasil inteiro. Então, se você que precisa de uma consultoria, precisa de alguém para ajudar, até mesmo para entender, né, assim, o que poderia ser o melhor formato, que foi o que eu fiz. Eu procurei o Antônio, exatamente, passei para ele, olha, o que eu quero comunicar, e ele me deu toda uma consultoria, foi muito gentil, gostei muito do seu trabalho, tá, Antônio? Muito obrigado. Isso foi muito importante para mim, já tenho visto resultados, então eu vou deixar um link na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube, para que a pessoa possa entrar em contato com você, para que você possa atender outras pessoas também, ajudar outros empresários, donos de empresas, a se comunicar melhor através das vestimentas. Da comunicação não visual. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, será sempre uma honra participar. E nós agradecemos a todos que participaram de mais um podcast, Crescimento e Negócios. O tema hoje abordado foi branding, a palavra aí que para muitos é desconhecida, mas para você que quer realmente melhorar o seu negócio, aumentar o seu faturamento,
ter mais lucros, melhorar o seu ambiente interno da sua empresa, quer seja na área de vendas no atacado e varejo, na prestação de serviços, ou mesmo na área de produção, entenda, a Vestimenta ela comunica muito mais do que você imagina. E vale a pena investir um pouco mais no branding e você verá o resultado em muito pouco tempo. Então a gente agradece pela sua atenção e semana que vem estamos de volta com outro tema impactante. Agradecemos aqui o nosso CEO, Rodrigo Freitas da Audaz, ao nosso querido Antônio Martins, consultor de moda e estilo, tá bom? E a você que esteve conosco até esse momento. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast Crescimento e Negócios.